Boa noite, queridos irmãos. Estão ouvindo bem lá no fundo? Está ouvindo? Somos nós que agradecemos, caríssimo Marlon, pessoa que a gente teve a alegria de conhecer junto ao trabalho de unificação que a nossa federativa promove, né? É uma alegria imensa estarmos aqui. E sempre que temos oportunidade de refletir sobre as luzes do Consolador prometido por Jesus, é uma grande alegria. E o Espiritismo nós entendemos que é o Consolador, que ele cumpre a promessa que Jesus faz e que está registrada em João. Quando Jesus diz que iria ao Pai e pediria a ele que nos enviasse um Consolador, que ficasse eternamente conosco, que ficaria eternamente conosco, que nos falaria de todas as coisas e que nos lembraria o que ele falou. E o Espiritismo cumpre essas três prerrogativas, né? O Livro dos Espíritos, que é o nosso arcabouço doutrinário, ele nos fala de absolutamente todas as coisas. Tudo que os espíritos fazem constantemente, amorosamente, na época da codificação e atualmente ainda, os espíritos comprometidos com Jesus, tudo que eles fazem é tentar nos ajudar a compreender o que Jesus já trouxe. E ficará eternamente conosco, né? Sabedores que somos da imortalidade, certos que somos da imortalidade, nós também já sabemos que tudo que nós temos, tudo que é nosso, é o conhecimento, né? Então, o conhecimento nós levaremos eternamente. E há uma outra vertente nessa questão, ficará eternamente conosco, porque a lei de Deus, na sua expressão mais pura, eterna e imutável, sempre foi e sempre será a mesma coisa. A codificação espírita, ela é composta de 5 livros básicos, que é sempre importante lembrar, né? O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, e ele é tão rico, ele é o verdadeiro arcabouço doutrinário. Ele é tão rico que sobre cada uma de suas 4 partes, Kardec escreveu um outro livro. Sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, ele escreveu a Gênese. Sobre a segunda parte, ele escreveu o Livro dos Médiuns. Sobre a terceira, o Evangelho, segundo o Espiritismo. E sobre a quarta parte, ele nos trouxe o céu e o inferno. Só para a gente ilustrar e nos colocarmos agora diante do Novo Testamento ou Evangelho, por que nós devemos estudá-lo à luz da doutrina espírita? E nós buscamos o parecer da pessoa ou do espírito mais abalizado sobre essa questão, que é o próprio Kardec, né? Então, lá na introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as justificativas absolutamente racionais que ele nos traz sobre por que estudar o Novo Testamento ou por que Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma questão muito importante, porque o vulgo, aqueles que não têm noção, costumam achar que Kardec inventou alguma coisa, né? Não, o que Kardec fez foi um trabalho criterioso de investigação. Nós vamos ver aqui na própria fala dele, lá na introdução do Evangelho. Isso pode vir para cá um pouquinho? Então ele começa falando para nós o seguinte, que podemos dividir em 5 partes as matérias contidas no Evangelho. A primeira parte diz respeito aos atos comuns da vida do Cristo, infância, o que acontecia com ele de forma rotineira. A segunda parte dos Evangelhos diria respeito aos milagres. A terceira parte sobre as predições. A quarta parte sobre palavras que foram tomadas para fundamentos de dogmas. E a quinta parte sobre o ensino moral.
Então, o Evangelho de Jesus, ou o Novo Testamento, contém tudo isso. E onde foi que Kardec, então, se ateve? Ele fala para nós que as primeiras 4 partes, há controvérsias sobre elas, né? Há controvérsias. Um estudioso fala uma coisa, o outro fala outro. Entre os próprios evangelistas, há algumas, não diria incoerências, mas um fala de uma forma e o outro relata de outro. E aí ele nos trouxe, ele diz o seguinte, que ele vai nos falar sobre a parte moral, porque sobre essa há um consenso universal. Há um consenso universal. Então ele diz o seguinte, as 4 primeiro têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, a parte moral, conservou-se constantemente inatacável. Inatacável. Né? Então, diante desse, olha como as palavras dele, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Mesmo aqueles que não creem, diante do código moral que Jesus apresenta, eles respeitam, se curvam, e muitos dos incrédulos, né? Ao estudo, diante do estudo minucioso e perseverante do Evangelho, eles se curvam literalmente, né? Então, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Olha que coisa importante. Não poderia ser diferente, o Espiritismo vai iluminando a nossa cabeça. Não poderia ser diferente porque se trata da lei de Deus. Jesus foi o único ser puro que esteve entre nós. E na observação de Kardec, ele fala o seguinte, ele era de tal forma puro que o Espírito Divino o animava. Se ele veio aqui, esteve reencarnado entre nós para trazer a lei de Deus e foi o único Espírito puro que esteve na Terra, nada mais racional e natural do que entendermos que a lei que ele trouxe deve ser a mesma para todos os segmentos religiosos. Não poderia ser diferente, né? Então, Kardec continua ali, né? Então, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Então ele continua, aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, devagarzinho, Kardec vai falar em cima das letras, mas na sua fala inicial, a gente já entende a importância de estudarmos essa parte moral segundo o Espiritismo, porque diz respeito à nossa reforma moral. Não adianta nós lermos nada, por mais bonito que seja, por mais belo que seja, por maior que seja a credibilidade de quem escreveu, se aquilo não promover mudança nenhuma em nós, né? Então ele faz essa observação. Para os homens, isso aqui está decorado faz muitos anos, viu, Marlon? O dia que eu li esse trechinho, eu falei, olha o que nós temos à mão. Para os homens, aquele código, em particular, aquele código constitui uma regra de proceder para todas as circunstâncias da vida pública e da vida privada. E, além disso, e de forma mais importante ele fala, né, é o princípio básico de todas as relações que se fundam na mais rigorosa justiça. E mais ainda, além disso que ele já colocou, isso ele está falando do Evangelho, né? Além disso, é o roteiro infalível para a nossa felicidade. Descortina a imortalidade, né? Então, olha o que nós temos às mãos, né? Todos, a humanidade inteira, e não poderia ser diferente.
uma vez que se trata da lei de Deus, e Deus é um só. É o Deus da terra, é o Deus de todas as estrelas, de todas as constelações. Não poderia falar de uma forma, não poderia ter uma verdade para um segmento, para outro segmento, para quem quer que fosse, teria que ser uma coisa genérica mesmo. E o Espiritismo, com a lucidez dos Espíritos, com a infinita bondade de Jesus, permite que a gente veja essa fraternidade legítima e essa bondade genuína, grandiosa de Deus, e nos colocar todos debaixo da mesma verdade, do mesmo amor, do mesmo ideal, da mesma proposta. Né? Então ele fala o seguinte, que esse é o objetivo do Evangelho, né? Então nos trazer a parte, então, primeira justificativa importante. Por que estudar o Novo Testamento à luz do Espiritismo? Porque ele trata da parte moral, onde não há controvérsia em nenhum segmento religioso, porque são muitos os segmentos cristãos, todos nós sabemos, né? Mas uns, às vezes, não coincidem com a fala do outro. E em razão disso, há disputas, há cisão, a sectarismo, infelizmente, né? Então, primeira justificativa importante. Aí ele continua, ele diz o seguinte, que toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, não investigam, né? É muito comum o jargão das falas de Jesus ser conhecido como clichê, simplesmente. Eu não vou investigar o que tem por detrás daquilo, o que Jesus queria realmente com aquilo. Né? Será que Jesus teria o ser mais perfeito que esteve entre nós? Ele traria alguma coisa que causasse sofrimento a alguém? Será que ele traria uma fala que não fosse compreensível em todos os níveis sociais, em todas as terras, em todas as línguas? Não. Outra justificativa importante, né? O Espiritismo quer trazer não a letra que mata, mas o espírito que vivifica, ou seja, o verdadeiro sentido, o que tem às vezes por detrás de falas, por que nós não compreendemos, entre aspas, literalmente, algumas falas de Jesus, né? Então, poucos, no entanto, conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Quanta justificativa a gente vai encontrando, gente? Consequência. O Evangelho é para trazer consequências na nossa vida. Não é simplesmente para a gente achar uma literatura bonita. Não é só para a gente aplaudir, para a gente admirar. É para trazer consequências. Né? O Espiritismo deixa claro isso para nós, os benfeitores amigos. Né? Então, a primeira justificativa, até nesse quesito aqui, que acalma o nosso coração, né? Ele fala o seguinte: poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir as consequências. A Terra é planeta de expiação e provas, em transição para a regeneração. Todos que estamos aqui somos espíritos imperfeitos. Todos. Uma vez numa aula do EJE foi muito complicado convencer todo mundo, porque a gente se acha bom, nós achamos que nós somos bons, né? Não, eu vou na casa espírita, eu trabalho na sopa, eu dou cesta básica, eu faço esse, mas eu sou bom, né? Todos somos imperfeitos, né? E isso nos ajuda a sermos fraternos, ajuda na consequência que o Evangelho precisa produzir em nós, que é olhar o outro como nosso legítimo irmão, com a mesma necessidade de fraternidade que nós temos. Né? Então, se todos somos imperfeitos, como é que você vai exigir um comportamento igual de Jesus, de quem quer que seja? Vai levar tempo ainda. Né? Então é racional, a gente começa a perceber racionalmente. Então,
a razão está, por muito, na dificuldade, a dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. Para o maior número é verdade, né? A forma alegórica, muitas vezes alegórica, Jesus usava parábolas para se comunicar. Por que ele fazia isso? Foi para deixar dúvidas? Não. Ele veio numa época que possivelmente estávamos lá, né? Mas que o nosso nível evolutivo era muito menor que o de agora ainda. Então, tanto ele não foi compreendido, que o único ser perfeito que esteve entre nós, que era absolutamente amor. Jesus não tem mais nada para mostrar que não seja amor e conhecimento de todas as coisas, né? O único ser dessa envergadura que esteve entre nós, nós o apedrejamos, o açoitamos e o crucificamos. Então, naquela época, a evolução era muito menor ainda, muito menor, né? Aí, o Espiritismo escancara para nós essa certeza da imortalidade, vem a obra de André Luiz, de Chico Xavier, e escancara o mundo espiritual, com provas irrefutáveis. A gente vê que isso é uma realidade. E eles falam uma coisa importantíssima. Essa passagem sua aí, de 60, 70, 80, 90, 100 anos hoje, com a expectativa de vida aumentando, né? É um estalar de dedos diante da realidade. O que eu posso fazer no estalar de dedos? Eu posso colocar um tijolinho na minha construção espiritual, mas nós não podemos querer alçar voos, querer virar espírito bom numa encarnação. É razoavelmente impossível, naturalmente impossível. Isso acalma o nosso coração, na certeza de que Deus nos ama a todos indistintamente e também conhece as nossas verdadeiras intenções, os esforços que eu estou fazendo ou não para domar as minhas más inclinações, a fim de que eu possa me aproximar da lei de amor que Ele nos deixou, que é o nosso único objetivo reencarnatório, né? Então, Kardec continua, que a maioria lê por desencargo de consciência. Um pouquinho de água. A maioria lê por desencargo de consciência, como lê as preces, sem entender, sem proveito. Passam-lhe desapercebidos os preceitos morais, né? Então, ele fala o seguinte: é preciso apanhar do conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. Então, obrigada, Marla. Muito bem. É melhor eu ler o que Kardec falou, a gente empolga, mas as coisas que ele fala a gente não pode deixar de lado, né? É certo, ele fala o seguinte, que tratados já se hão escrito de moral evangélica, ou seja, muitos estudiosos, há muitos exegetas, aqueles que tentam pensar tudo mesmo. Mas ele fala o seguinte, mas esse arranjo moderno e estilo literário pode tirar a primitiva simplicidade, né, que ao mesmo tempo constitui o encanto e a autenticidade. Então, tentar extrair o espírito da letra, isso é muito importante a gente chegar ao que é isso, o que é para fazer realmente, né? É para escrever sobre isso, escrever tratados, tal, ou é para procurar entender o que Jesus queria de nós. Então eu já sei que o Evangelho é para trazer consequências na nossa vida, né? Não é para nos fazer falar bonito, definitivamente não. Agir bonito, né? Agir de conformidade com a fraternidade legítima. Então, ele fala o seguinte, que muita coisa foi reduzida a aforismos e expressões proverbiais, e é verdade, aquilo que a gente colocou aqui, alguns clichês são falados em nome de Jesus, mas às vezes da boca para fora, né? Não estão pensando. Então, ele fala o seguinte, que para
obviar ou para tirar ou para tentar eliminar essas dificuldades. É por isso que ele reuniu nessa obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, um código de moral universal, sem distinção de culto. Esse que foi o objetivo de Kardec. Gente, olha, outra justificativa muito convincente para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou estudando um código moral universal, que se estende, né, de norte a sul, de leste a oeste, da nossa querida Terra, e nós entendemos, eles descortinando para nós a realidade, que a ciência comprova, essa moral é universal, diz respeito a todas as constelações e estrelas e sistemas solares, né? Culto universal, um código de moral universal. Aí ele fala como que ele trabalhou, aí ele falou aqui que classificou metodicamente as máximas e tal, mas ele falou que esse trabalho também, não, por si só, não seria só importante, porque seria um trabalho material, a organização das máximas, segundo o que ele trouxe aqui para nós. O essencial, ele diz para nós, olha a importância, justificativa, o essencial era colocá-lo ao alcance de todos, mediante explicações das passagens obscuras e o desdobramento das consequências. Consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Como que o Espiritismo deixa claro isso para nós? O Evangelho segundo o Espiritismo não é para ser praticado dentro da casa espírita. Somente, né? Não é só para o movimento espírita, somente. O Evangelho segundo o Espiritismo é um trabalho criterioso de Kardec, com a supervisão de Jesus, que era para ser trazido, para ser levado a toda a gente. Lá em Obras Póstumas, tem um trecho muito interessante, quando Kardec conhece o anjo protetor dele, que ele não sabia quem era. Numa ocasião, ele começou a ouvir batidas, enquanto ele trabalhava na codificação, e ele queria entender o que era aquilo. Ele, na reunião que ele costumava ter metodicamente lá na casa da senhora Baudin, se não me engano, né, ele quis saber, ele quis perguntar aquilo, e a resposta, gente, eu guardei o trechinho inicial. Primeiro ele conhece o seu protetor, que era o Espírito de verdade, né? E aí ele fala o seguinte: a sua tarefa é especialmente difícil. O Espírito de verdade fala para Kardec, porque é o mundo todo que se trata de agitar e transformar. Esse é o objetivo do Espiritismo, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Então, ele fala que o essencial era isso, era colocar ao alcance de todos, tendo em vista o desdobramento e as consequências em todas as situações da vida. Muitos pontos do Evangelho. Cadê um relógio? Nossa, o tempo passa, né? Gente, perdão, eu falo muito, eu vou acabar não conseguindo passar tudo aqui, mas a gente dá um jeito de fechar direitinho, né? Então, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral são ininteligíveis. É muita questão que há controvérsia, a gente não compreende. Puxa, isso aqui parece que não é bondade de Deus, não, né? E aí, parecendo até irracionais às vezes, por falta da chave que faculte-lhe e aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está no Espiritismo. É a chave que faz com que possamos compreender racionalmente tudo que Jesus falou. Por que Jesus falou? E descortina, e vai descortinando devagarzinho essa compreensão, a luminosidade, a amorosidade desse ser que esteve entre nós. Que além de ter vindo entre nós, não devia nenhuma vírgula. Ele se sujeitou a todo aquele, a toda ironia, a todo sarcasmo, a toda maldade.
ainda foi capaz de prometer que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Foi capaz de pedir perdão para pessoas, praticamente para nós, para o nosso juízo, imperdoáveis, né? É desse Jesus que o Evangelho fala. Jesus tem uma importância absoluta no contexto espírita, absoluta. Ele foi o único ser puro que esteve entre nós. Ele supervisionou o trabalho de Kardec. E tudo que ele quer, que ele não conseguiu à época por causa da nossa evolução, é que entendamos a importância de nos reconhecermos como legítimos irmãos, de não fazer nada para o outro que você não gostaria que fosse feito para você, de nos amarmos verdadeiramente. E aí ele permite a codificação espírita falando para nós assim, olha, isso é devagarzinho, mas tem que ser um esforço diário e contínuo. Tem que ser um esforço constante para você conseguir. Quanto mais você se esforçar, melhor para você. Você vai ser feliz mais rápido, você vai ter paz mais rápido e você vai levar de roldão todos quantos se acercarem de você. Olha que maravilhoso. Isso a gente entende como uma realidade. Não são palavras bonitas, simplesmente, né? Então, e aqui a gente estava lembrando que muita coisa a gente não consegue entender. São os ditos milagres, as curas, transfiguração, materialização, né? Quanta coisa mais, a própria reencarnação, que está escrito em cima das letras. Jesus falou, né, para Nicodemos, mas você é mestre em Israel e você ignora essas coisas, que é necessário nascer de novo, né? Então, tudo que Jesus falou é explicado de forma natural, racional. Muitas das coisas, muitas das falas dos espíritos, já como vanguarda científica que são comprovadas hoje pela ciência, né? Então, é a chave definitivamente diante da qual tudo se desvenda. E há uma coisa importantíssima, a nossa noção de Deus também. Definitivamente, quando Kardec quebra o paradigma do pensamento religioso, quando ele pergunta que é Deus, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus, né? Aí ele desmonta aquele velhinho de barbas brancas, bonito, né? Mansinho, bondoso e tal, para uma coisa que nós não conseguimos abarcar. Inteligência suprema do universo. Inteligência suprema do universo. Nós já paramos para pensar no que é o universo? Eu acho que normalmente a gente reduz o universo à Terra, nosso lindo planetinha azul, né? Mas o máximo que a gente pensa, quando a gente pensa em todo mundo, a gente pensa na Terra. Mas é a inteligência suprema do universo. Eu li numa revista espírita uma analogia que eu vou tentar trazer aqui. É um astrônomo, ele fala o seguinte para nós, que, olha só, se a nossa Via Láctea, a nossa nebulosa, né, se ela fosse do tamanho real da Terra, é muito maior, né? A nossa nebulosa tem muitos outros sistemas solares. Não são outros planetas, são outros sistemas solares. Se ela fosse do tamanho da Terra, olha a analogia, se ela fosse do tamanho da Terra, o nosso sistema solar inteirinho seria do tamanho de uma moedinha de 20 centavos. Honestamente, eu não entendo. Eu começo a perceber uma noção, assim, falo, meu Deus, que mundo é esse? Esse é o universo, é desse Deus que a gente fala, que o Espiritismo fala. Deus, então o Espiritismo amplia demais, na medida que a gente vai conseguindo refletir a noção do que é Deus, né?
e da grandeza dele, da perfeição, e nós somos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, o Criador de todas as estrelas criaria o sofrimento? Deixaria alguém deserdado? Não, de forma alguma. Estamos todos nas suas mãos, infinitamente amorosas, do tanto que a gente consegue assimilar, mas isso é uma realidade, né? Então, queridos irmãos, eu gostaria de ter mais uns anos, nós temos a eternidade para falar do Espiritismo, né? Mas a gente não consegue encerrar tudo num prazo pequeno, a gente consegue passar a noção. Eu quero trazer para vocês aqui as falas de alguns reverendos, porque outra coisa importante, por que a gente tem que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque há vestígios do Espiritismo em todas as épocas da humanidade, por sobre toda a face da Terra. Irineu, que é um grande papa da igreja, segundo século, fim do segundo século depois de Jesus, né? Ouvimos que muitos irmãos na igreja possuem dons proféticos e falam através do Espírito, está em cima das letras, do Espírito, diversas línguas e revelam no interesse geral coisas ocultas aos homens, explicando os mistérios de Deus. Segundo século. 430, Santo Agostinho, assim a gente não precisava nem ter colocado aqui, porque Santo Agostinho é um dos espíritos que respondem à codificação. Então ele acreditava nisso sim, né? Os espíritos dos mortos podem ser mandados aos vivos, em cima das letras, né? Olha que interessante, é essa fala aqui que era um reverendo, e tem uma próxima também, olha o que ele fala. Reverendo, geralmente padres, reverendos, eles fazem curso de teologia e estudam muito o cristianismo a fundo, né? Olha lá, em 1900 isso, ele fala lá o seguinte, na verdade, o espiritismo se ajusta perfeitamente ao cristianismo. Fala de um reverendo. Paulo, nosso irmão Paulo, vaso escolhido por Jesus, lá no Evangelho, ele tem uma frase semelhante, ele fala, espiritismo e cristianismo são uma só e a mesma coisa. Então esse reverendo aí, mas é interessante, né, ele colocar isso para nós, porque é um padre, olha esse outro ele também, ó. Olha que ele fala lá no finalmente, ó. Ele, o Espiritismo, nos ajudou a formar uma ideia maior e mais verdadeira de Deus e seus desígnios e sua criação. Então, meus irmãos, meus amigos, eu acho que nas nossas reflexões mais sinceras e profundas, a gente entende que, puxa vida, ainda bem que nós temos a eternidade para dizer muito obrigada a Jesus por permitir esses ensinamentos, por permitir essas comunicações, por permitir que essa realidade chegue até nós. Isso significa muito amor por todas essas criaturas, por todos nós, né? Então, que saibamos apreciar, estudar, procurar entender e que as reflexões façam surgir em nós um imenso muito obrigada, um sentimento de gratidão profundo a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos e a todos aqueles que persistiram, continuaram, deram a vida, exemplo de Chico Xavier, para que o Consolador prometido se sedimentasse e ficasse entre nós de forma inatacável, com uma prova irrefutável da realidade, da bondade e da perfeição de Deus. Um grande abraço,
que Jesus ou que Deus nos abençoe é redundante, né? Porque Ele abençoa, mas que a gente saiba receber essas bênçãos. Muito obrigada.